Pessoal, bom dia. Pessoal das salas, como é que tá? Bom dia. Olá. Muito bem, eu e o professor Tiago precisamos trocar nossos horários de hoje e eu vim aqui dar essa aula para vocês, que vai ser a conclusão da parte de integração por partes, né? E aí a gente vai ver também integrais trigonométricas e um pouquinho de substituições trigonométricas. É uma aula dura, a gente vai fazer bastante conta, tá certo? Vamos começar logo? Eu quero retomar aqui onde que parou na última aula, né? Quer dizer, foram apresentadas as duas técnicas básicas de integração, tá certo? Que é a integração por substituição, que é aquele correspondente da regra da cadeia para integrais, né? Tá bem? E a técnica de integração por partes, tá bem? Então eu vou me concentrar nessa segunda, é dela que eu vou falar agora. E muito bem, a integração por partes, ela é a correspondente da regra do produto para derivadas, quando você escreve a regra do produto. Na notação de integral, você obtém a fórmula de integração por partes, né? Então aqui, revisando, então a fórmula está aqui, né? A integral da forma fx g' dx é igual a fx gx menos f'x gx dx. Que em notação diferencial, fica um pouco mais fácil de lembrar, né? Se você escrever u, f de x e v, g de x, a fórmula é a integral u dv é igual a uv menos v du. Né? Então, integração por partes é o famoso u dv v du, tá bem? Para lembrar. E o nosso objetivo, então, é aplicar essa fórmula, né? Eu vou começar com esse exemplo aqui. Só confirmando, o professor Tiago fez esse exemplo na última aula? Ou eu posso começar a partir dele já? Alguém? Sim? Não? Ex cosseno x dx, essa integral aqui. Bom, vamos começar com ela então para aquecer, né? A aula de hoje vai ser inteira de exemplos. Eu vou fazer o máximo de exemplos que eu puder aqui. Então, vamos usar a fórmula de integração por partes, que é a integral u dv igual a uv menos a integral v du, né? E o primeiro exemplo é esse produto da exponencial com o cosseno de x dx, tá bem? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou nomear u, du, v e dv, de modo que essa integral que está aqui seja da forma udv, para eu poder aplicar a fórmula, né? Então o funcionamento da coisa é esse, né? Você tem que designar quem que é u e v, de modo a poder empregar essa fórmula aqui, né? Então nesse caso, eu vou escolher o seguinte, eu vou escolher o dv como sendo cosseno de x dx, de modo que v, para dar esse dv aqui, tem que ser seno de x, certo? E, portanto, para que essa integral seja u dv, eu tenho que pegar o u igual a ex aqui, né? Ex. De modo que o du é ex dx. Tá bem? Muito bem. E aí, então, com essa escolha aqui de u e v, né, essa integral se transforma numa integral da forma u dv, que pela integração por partes aqui, é igual a uv menos a integral v du, que é quem? Ex seno de x menos a integral, aí é v du. V du é ex seno x dx. Ex seno x dx. Tá bem, então fiz uma primeira aplicação da integração por partes. Tudo certo? Agora, a impressão que dá é que não deu em nada, né? Quer dizer, você tem aqui de partida a integral ex cosseno x, e eu reduzo esse problema ao problema de calcular a integral ex seno x, que não parece ser nem mais fácil nem mais difícil do que a original, não é verdade? Entretanto, insistindo um pouco na técnica, a gente consegue chegar em algum lugar, sim. Então eu vou separar o cálculo aqui desse pedaço, da integral de ex seno x dx,
E eu vou aplicar de novo integração por partes, de uma maneira muito parecida da que eu apliquei primeiro aqui. Eu vou escolher u igual a ex, de modo que du é ex dx, e o meu dv, portanto, tem que ser seno de x dx, e esse dv ele é associado a v igual a menos cosseno, né? Menos cosseno x. Certo? Então, quando eu derivo menos cosseno da seno, então dv é seno x dx. E aí eu vou usar aqui integração por partes, tá bom? E agora eu já vou substituir direto o que a fórmula me dá, tá certo? Então é uv, né, que é menos ex cosseno x, menos a integral v du. Só que como v é menos o cosseno, isso aqui me dá mais, né? Mais cosseno ex cosseno x dx. Ok? Então, veja como a integral de ex cosseno x e a integral de ex seno x, o cálculo delas parece ser meio que equivalente um ao outro, né? Porque aplicando integração por partes, de uma eu caio na outra. Mas aí o segredo aqui é o seguinte, quando eu volto para essa fórmula aqui, para o cálculo principal, né? Eu chego ao seguinte, eu vou até repetir o que está acontecendo. Então, a partir dessa fórmula aqui, eu concluo que a integral de ex cosseno x dx, ela é igual ao quê? Tinha esse termo aqui, ex seno x, certo? E aí agora é menos essa expressão que eu obtive aqui. Então vai dar mais ex cosseno x, e aí fica menos ainda, menos essa integral ex cosseno x dx. Então o que faz dar certo é isso aqui, porque agora eu obtive uma equação na integral que eu quero calcular. E aí passando para o lado esquerdo esse menos ex cosseno x, eu fico com, no lado esquerdo, duas vezes a integral de ex cosseno x dx, igual essa soma aqui. Eu vou até colocar em evidência a exponencial, ex de cosseno de x mais seno de x. E pronto, dividindo tudo por 2, aparece a fórmula que eu queria, né? Então, a conclusão é que a integral de ex cosseno x dx é meio disso daqui, né? E cosseno x mais seno de x dividido por 2. E bom, como essa é minha resposta final, e isso é uma integral indefinida, eu coloco a constante de integração aqui, né? Então é essa expressão mais a constante de integração. Tá bem? Então vejam como aplicando integração por parte duas vezes, eu consigo inventar uma equação e resolvendo essa equação eu chego na integral que eu queria calcular. Tá legal? Muito bem, alguma pergunta? Pessoal? Bom, muito bem, então, vamos continuar. O segundo exemplo é um exemplo clássico, um exemplo importante, que é como que você deduz a integral do logaritmo natural. Muito bem, então essa daí é engraçada, porque a princípio a gente não enxerga muito por que usar a integração por partes dela, né? Você tem uma função só, ln de x dx. Quem que vai ser o v para fazer o dv, vdu? Muito bem, mas dá para usar a integração por partes nela também. Então, esse exemplo do logaritmo natural, eu vou chamar u de ln de x, de modo que o du fica dx sobre x, certo? Derivando o logaritmo natural dá 1 sobre x, então du dx sobre x. E aí essa integral, para ela ser u dv, então eu tenho que pegar aqui dv como sendo simplesmente quem? Dx, né? Não tem mais nada na fórmula, né? Então é só dx. De modo que o v, portanto, é x. Então, aqui estão os elementos da fórmula de integração por partes, que
que eu vou substituir aqui, certo? Eu vou até destacar, né? Eu estou integrando, então, u dv, e isso aqui vai dar uv menos a integral v du, correto? Então, uv é x ln de x, e menos integral v du é quem? É x dx sobre x. E aí tem um cancelamento de x com x, que é o que faz esse negócio dar certo, né? Então eu cancelo aqui o x com x, isso aqui fica só a integral dx, e portanto eu obtenho x ln de x menos x. E muito bem, essa já é a minha resposta final, então eu coloco a constante de integração aqui. Então essa é a integral do logaritmo natural. Integral de ln de x dx é x ln de x menos x mais a constante de integração. E você pode deduzir isso por integração por partes, usando essas substituições aqui, né? Tá certo? Beleza, alguma pergunta? É realmente um truque, né? Tem que ir se familiarizando com um truque, com outro, e aí vocês vão se acostumando a fazer essas contas sozinhos também. Então, tudo certo? Muito bem, tem mais exemplos aqui. Agora, eu quero fazer um exemplo de integração por partes numa integral definida. Né? Todos esses aqui eram integrais indefinidas. Agora, a única coisa que muda na integração por partes para integrais definidas é que você coloca os extremos de integração aqui, né? Então, eu vou até aproveitar já essa fórmula aqui. Então, se for uma integral definida, né, uma integral de a até b, de uma forma do tipo u dv, isso aqui nada mais é do que u vezes v calculado em a e em b, menos a integral definida de v du de a até b também. Então, você simplesmente coloca os limites de integração dos dois lados da fórmula. Tá bem? E aí, no nosso exemplo lá, é um x cubo ln de x. Né? Então, integral de 1 até 3 de x cubo ln de x dx. Muito bem, então, quem que é nosso candidato a u e v, nesse caso? O que vocês acham? Bom, eu vou chamar aqui de u o ln de x, de modo que du, assim como no exemplo anterior, né, é dx sobre x. Então, essa integral aqui, o dv, né, o dv vai ter que ser quem? X cubo dx, né? X cubo dx. De modo, então, que v, para te dar essa diferencial aqui, né, tem que ser x4 sobre 4. Não é verdade? Que quando eu derivo, vai me dar certinho o x cubo dx. E aí, com essa escolha de u's e de v's aqui, eu fico, então, com a integral igual a uv, né? Então agora fica x4 ln de x dividido por 4 menos a integral v du. Né? Então é x4 sobre 4 vezes dx sobre x. E aí é uma integral definida, então tem que carregar aí os limites de integração também, né? Então é essa primeira expressão avaliada e de 1 a 3, e aqui a integral também é de 1 até 3. Então isso resolve o problema, né? Porque a partir daqui as contas são de rotina, né? Tá bem? Então vamos terminar. Alguma pergunta sobre a substituição aqui? Bom, tem o cancelamento aqui, né? O x corta com o expoente 4, o expoente 4 vira 3. Né? E eu tenho que calcular, então, x4 ln de x sobre 4 de 1 até 3 e subtrair aqui o cálculo de x4 sobre 16
de 1 até 3. De onde veio o 16? Então aqui é x ao cubo sobre 4. A integral disso é o quê? É 1 sobre 4 vezes x4 sobre 4. Então aqui embaixo fica um 4 vezes 4 que me dá esse 16 aqui. Tudo bem? Bom, se eu der qualquer passo um pouquinho maior, vocês me avisam, tá bom? Eu vou... Podem me interromper, por favor, fazer perguntas. Enfim, então está tudo montado, agora é só substituir os números, né? Agora é aquela parte da numerologia da coisa. A primeira expressão fica assim, é 3/4 ln de 3 dividido por 4, menos, vai ser 1/4 ln de 1 dividido por 4. Ó, esse aqui já deu 0, né? Essa parcela é 0, ln de 1 é 0. Então, esse aqui já vai dar 0. E agora eu tenho que subtrair, vou abrir um parênteses aqui para não me complicar nos sinais, né? Subtrair esse x² sobre 16 avaliado nesses dois pontos. Então, eu tenho 3/4 sobre 16 menos 1 sobre 16. Muito bem, agora mexendo um pouco com os números, isso aqui dá quanto? 3/4 é 81, né? Eu tenho então 81 ln de 3 dividido por 4 menos o que, né? 3/4 é 81 sobre 16 menos 1 sobre 16. Então aqui está dando 80 sobre 16. Né? E isso aqui fica igual então a 81 ln de 3 dividido por 4 menos 80 sobre 16. Aliás, 80 sobre 16 já dá para colocar com denominador 4, né? Dividindo por 2. Então, isso aqui eu já vou escrever como 20 quartos, né? Fazendo a divisão por 4, né? De modo que aqui fique 20 quartos também. E aí, na verdade, isso aqui é um quociente só, né? Eu posso escrever tudo como quociente só. Já vou escrever assim, então. Menos 20, denominador 4. E, bom, 81 não é múltiplo de 4, então fica assim mesmo. E ln de 3 é ln de 3. Não interessa agora fazer uma aproximação decimal desse número. A gente pode deixar o valor exato aqui. E essa é a resposta. Uma integral definida tem que dar um número no final, né? Então o número está aqui. E era esse mesmo, né? 81. Tudo bem. Então aqui está a parte de integração por partes, tomando o cuidado dos extremos serem carregados junto ao longo do cálculo, né? E aí no final tem aquela aritmética que tem que fazer para acertar o número da integral definida. Tá bem? Então cuidado com as duas partes, né? Elas são, né, podem surgir problemas. E eu quero me aproveitar aqui para fazer uma observação. Essa integração por partes aqui, que eu fiz, ela funciona em geral. O que eu quero dizer com isso? Que se você integrar... Deixa eu colocar a observação aqui. Observação é que a integral da forma xn ln de x dx, quando você faz por partes, seguindo aqueles passos ali, isso aqui vai sempre dar o quê? X elevado a n mais 1 multiplicado por ln de x dividido por n mais 1, né? Que seria aqui o meu x4 ln de x dividido por 4, né? E aqui dá xn mais 1 dividido por n mais 1 ao quadrado, que é o 16 ali. Então, seja lá qual for a integral da forma xn ln de x, nas notas de aula tem uma outra lá, né? Tem um que é potência 5, se eu não me engano, tá bem? Você pode sempre usar a mesma estratégia que vai dar tudo certo. E a gente chega nessa fórmula geral aqui. Bom, no caso é indefinida, tem que botar um mais c, né? Então esse é o tipo de fórmula que vocês encontram nas tabelas de integrais, né? Eu até olhei lá no Stewart, esse é o número 101.
ele tem lá páginas e páginas de fórmulas, né? Essa daqui é uma delas, é o número 101 do livro, que pode ser deduzida então por partes, né? A integração por partes ela é muito útil para demonstrar, para deduzir essas fórmulas, né? Se fosse para demonstrar, era só se derivar o lado direito e obter o integrando, né? Isso é mais fácil. Agora, deduzir usando as técnicas que pode ser mais difícil. Então, a integração por partes serve bastante para esse tipo de coisa, para deduzir essas fórmulas gerais aí. Né? É só uma observação. Tudo bem? Tá certo. Eu recomendo fazer um exercíciozinho paralelo aqui, que é o seguinte. Tenta escrever isso de outro jeito. Chama o x cubo de u, por exemplo, e vê o que acontece na conta. Tenta fazer diferente e vê se vai dar certo ou não. É importante na integração por partes vocês entenderem que a escolha de u e v aqui ela pode ser decisiva, tá certo? Então, se você tentar escrever isso também por partes, mas usando a outra possibilidade que surge aqui, né? Vê o que acontece. É um exercício paralelo aí sobre a técnica, né? Eu vou prosseguir com os exemplos. Eu tenho esse agora que é uma integral definida também de e elevado a cosseno de t, que multiplica seno de 2t dt. Certo? Então esse aí a gente vai começar usando uma identidade trigonométrica. Tá certo? Então a aula de hoje é principalmente sobre essas funções trigonométricas. E aí esse exemplo a gente já vai precisar usar uma identidadezinha, né? Então, um exemplo é a integral e cosseno t seno de 2t dt, e tem limites de integração aí, né? De 0 até π. Então a primeira coisa que eu vou fazer é tirar esse seno do dobro do arco aqui. Eu vou substituir seno de 2t por uma expressão que é em seno e cosseno de t. Tá certo? Então quem eu vou usar aqui é a identidade trigonométrica. Seno de 2t igual a 2 vezes o cosseno de t, seno de t. Então a gente tem essa fórmula do seno do dobro do arco, né? Tá bom? Que eu vou usar para reescrever a integral como a integral de 0 até π de e cosseno de t vezes 2, e aí tem o cosseno t, seno t, né? Cosseno t, seno t, dt. E o que eu ganhei com isso? Bom, o que eu ganho com isso é que se eu fizer a substituição agora, chamar aqui, veja só, seno de t dt, né, é a diferencial do cosseno de t, né? Deixa eu destacar isso aqui. Esse pedacinho aqui, isso aqui é a diferencial de cosseno t. Aliás, é menos, né? A diferencial de cosseno t. Então, está pedindo para ser feita uma substituição aí, que é a outra técnica, antes da integração por partes. Então, eu vou chamar aqui de w o meu cosseno de t, de modo que dw é menos seno de t dt. E a integral, ela se torna, mediante essa substituição, a seguinte integral. Então, daqui estou vindo para cá, né? Está dando, então, menos 2 vezes a integral de e w vezes w dw. Tudo bem? E está faltando uma coisinha aqui, né? Que é, isso aqui é uma integral definida. E quando você faz uma substituição em uma integral definida, é necessário que você troque junto os extremos de integração. Então, nesse caso, eu ainda preciso fazer uma continha aqui, que é o seguinte: quando t, que é a variável de integração dessa expressão aqui, é igual a 0, quanto que vale w? Cosseno de 0, que é 1. Então, o w vale 1.
Enquanto que quando o t é igual a π, o cosseno de π é menos 1, e esse w, então, dá menos 1, né? Dá menos 1. E aí são esses os novos limites de integração. E aí cuidado porque, né, você converte os limites, mas o limite inferior se converte para o novo limite inferior. Então o 0 virou 1, aqui é 1. E o π virou menos 1, então aqui é menos 1. Então a minha integral original ela se transforma nessa integral aí. Aí eu vou fazer mais um ajustezinho. O ajuste é o seguinte, eu tenho esse sinal de menos aqui, e eu estou integrando de 1 até menos 1. Eu vou inverter os limites de integração para ficar de menos 1 a 1, e aí isso vai cancelar esse sinal menos 2 aqui. Isso é só por uma questão psicológica, digamos assim. Tecnicamente dá tudo na mesma, mas para não ficar carregando esse menos a conta inteira, e para não... Como a gente está mais acostumado a escrever integrais de um limite inferior menor que o superior, né, só para deixar as coisas mais confortáveis, eu vou trocar e escrever a integral como 2 vezes a integral de menos 1 até 1, w, EW, dw. Então eu cheguei nessa integral aí. E agora eu vou usar a integração por partes. Certo? As integrais da forma... podia ser até w elevado a n aqui, né? Integrais que é um polinômio multiplicado por uma exponencial, elas podem ser calculadas por integração por partes. Então, eu vou chamar quem aqui, né? Vai ser u du, e aqui dv e v. Certo? Muito bem. Então eu vou chamar u de w, de modo que du é dw. E aí u dv, né? Então dv vai ter que ser ew dw, que é a diferencial associada a v igual a e elevado a w. Então com isso eu vou conseguir reduzir essa integral a uma integral que eu sei fazer, né? Com essas escolhas aqui, eu concluo que vai ser 2 vezes, né? Não pode esquecer do 2 ali. Aí é uv, w é w, avaliado então no w igual a menos 1 e w igual a 1, menos a integral de menos 1 até 1 de v du, que é ew dw. Então pronto. Essa última aqui é da tabela básica, né? Ela é a própria exponencial. Tem que fechar o delimitador aqui, né? Pronto. E aí agora é só terminar a continha. Então, vamos lá. Eu tenho 2 vezes, né? Já vou substituir os valores na primeira parte aqui, tá bom? Então eu tenho e menos e a menos 1, né? Certo? É w e w avaliado em 1. Fica 1 vezes e elevado a 1, que dá e. Menos 1 vezes e elevado a menos 1. Então essa é a primeira parte lá. E agora tem menos a integral aqui. Esse pedaço, né? É a própria exponencial. Então eu tenho que avaliar a exponencial no 1, que é e. E aí eu subtraio a exponencial avaliada no menos 1, que é e elevado a menos 1. Tá aí. Então esse é o número, né? Vamos só colocar ele numa forma um pouco melhor. Eu já vou poder cancelar esse e com esse e. E aqui eu tenho e menos 1, menos e menos 1. Então, no final das contas, está dando 4e menos 1. Se você quiser, você pode escrever como 4 sobre e também. Tá bem? Então, essa envolveu uma substituição preliminar e, depois da substituição, a integração por partes, né? E eu fui carregando os limites de integração do começo até o fim, né? Converti, depois fui juntando eles.
E aí deu esse número aí, 4 sobre E. Perfeito? Normalmente vocês fazem mais perguntas. Pessoal das salas, alguma questão? Eu vou começar a falar das trigonométricas agora, então se for algo específico sobre integração por partes, agora é um bom momento para vocês me perguntarem. Certo. Nas notas de aula tem mais exemplos, né? Eu dei uma selecionada para poder avançar com o conteúdo, para não ficar muito repetitivo também. Então, posso ir para as trigonométricas, né? Eu vou seguir aqui. E aí o que a gente vai fazer agora é o seguinte. Tendo na mão a integração por partes e a regra da substituição, o trabalho começa a ser você encontrar fórmulas para as primitivas do máximo de funções que você puder, tá certo? E aí, com vocês aqui no Cálculo 1, a gente vai explorar só uma partezinha disso, né? Se você for ver no livro, essas técnicas de integração, elas existem para famílias de funções muito maiores das que vão ser tratadas aqui, tá bem? Você vai poder integrar lá funções racionais, por exemplo, que não vai dar tempo da gente discutir, tá certo? Então, só para dar uma ideia de como é que funciona esse mundo das integrais aí, e também porque vocês vão precisar dessas integrais em outros cálculos, em outras disciplinas, vamos ver como é que funciona as trigonométricas. Então, para começo de conversa, eu vou mostrar como que integra produtos de potências de senos e cossenos. Tá vendo? São integrais que você tem um seno elevado a um m multiplicado por um cosseno elevado a um n, pelo menos quando m e n são números naturais. E, em particular, se você tiver um dos dois iguais a zero, né, aí você tem dessas formas mais simples aqui. Mais simples ou não, né? Vocês já devem ter percebido que, ao contrário da derivada, a integral, às vezes, é melhor para você que ela seja maior do que ela seja menor. Dependendo do tipo de substituição que você procura fazer, dependendo... Não é a complexidade da expressão que te dá a complexidade do cálculo da integral, tá certo? Tem, às vezes, expressões muito pequenas cuja integral é mais difícil do que a de expressões maiores. Então, vamos ver, nesse caso aqui, como é que funciona. Eu vou começar calculando a integral do cosseno à quinta. Então, não tem um seno ali, tem só um cosseno à quinta. Muito bem, nesse caso, o que a gente pode fazer? Eu vou usar aí uma identidade trigonométrica, tá certo? Vai ser importante ter pelo menos a identidade fundamental, a gente vai usar bastante. E além dela, eu vou fazer também uma substituição, tá bom? Muito bem, então nesse caso aí, do cosseno à quinta, vamos fazer assim. Então, vou começar mais um exemplo, né? De x, dx. Eu vou lembrar vocês, então, da identidade fundamental, né? Que é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. O que significa que cosseno ao quadrado, né, é igual a 1 menos o seno ao quadrado de x. Então, eu vou precisar dessa identidade trigonométrica. E aí, o que eu faço aqui é o seguinte. Eu fatoro o cosseno à quinta como um cosseno à quarta de x multiplicado por um cosseno de x dx. Por quê? Bom, porque cosseno à quarta é cosseno ao quadrado ao quadrado. E cosseno ao quadrado eu consigo escrever como 1 menos seno ao quadrado. Aí eu entro com uma substituição, u igual a seno, e du está aqui, cosseno x dx. Então, essa potência 1 que você reserva nesse cálculo tem a ver com isso, tem a ver com a substituição que vai vir nos passos seguintes, tá bom? Então, continuando aqui, né, eu escrevo o meu cosseno à quarta como cosseno ao quadrado de x. Isso aqui é ao quadrado, e o cosseno x dx fica aqui para ser a diferencial da substituição, o du, tá bom? Agora, cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado.
e cosseno x dx fica aqui. E agora sim eu entro com a substituição. Eu faço u igual a seno de x, de modo que du é cosseno x dx. E essa integral trigonométrica se transforma na integral de um polinômio. E aí dá tudo certo, né? Então, aqui vai ficar 1 menos u ao quadrado, e o cosseno x dx já é o du. Então eu só preciso integrar agora esse quadrado aí. Então eu expando, né? É um polinômio. Eu reduzo o problema a integrar 1 menos 2u quadrado mais u à quarta du. Aí integro termo a termo. Fico com u menos 2/3 de u ao cubo mais u à quinta sobre 5. E aqui já vem a constante de integração, né? Aqui já é uma integral indefinida. A integral dessa forma em u aqui é essa. E aí volta para a variável x, certo? A pergunta era uma integral aqui em x. Então, colocando de volta u igual a seno, eu fico com a expressão seno de x menos 2 seno ao cubo de x sobre 3 mais seno à quinta de x sobre 5 mais a constante. Tá bem? Então é assim que eu integro o cosseno à quinta, por exemplo. Fatora, deixo uma potência par e deixo um cosseno sozinho com o dx para poder substituir depois por seno, tá certo? Esse que é o passo a passo da coisa. E na verdade isso é uma regra geral. Tem uma prescrição, né? Quando você começa a integrar famílias específicas de funções, surgem essas receitas, tá certo? E nesse caso, a receita é a seguinte, olha só, tem uma regra geral. Se você tem uma potência ímpar, você pode sempre fazer esse passo a passo que eu fiz aqui. Tá certo? Vai mudar um pouco o expoente que aparece no binômio, dependendo do expoente original. Tá certo? Mas a forma geral do cálculo, ela é preservada, isso vai dar sempre certo. Então você usa a substituição u igual a seno de x, e a identidade trigonométrica fundamental, né? E se for uma potência ímpar de seno, é a mesma coisa. Tá bom? Só que a substituição vai ser u igual a cosseno. Não tem muito sentido em decorar isso aqui. O importante é você fazer um exemplozinho de cada, uns 2, 3 de cada, e aí se familiarizando com aquilo que faz dar certo, tá bem? Então, para potências ímpares, o truque é esse que eu fiz aqui. Agora, para potências pares, surge aqui uma outra identidade trigonométrica, tá vendo? Que são essas identidades que associam o cosseno do dobro do arco ao cosseno ao quadrado e ao seno ao quadrado. Então, para ilustrar como que essa identidade pode ser empregada, eu vou integrar o seno à quarta de x. O item B, tá bom? Seno à quarta de x. Então, bora ver como é que fica? Então, mais um exemplozinho. Agora uma potência par de um seno à quarta de x dx. E a identidade trigonométrica que aparece nessa situação é a seguinte, é que seno ao quadrado de x é meio de 1 menos o cosseno de 2x. São essas fórmulas da trigonometria, né? De modo que eu escrevo isso aqui como que seno ao quadrado de x ao quadrado dx. E aí, substituindo o seno ao quadrado por essa expressão, eu fico com a integral de meio 1 menos o cosseno de 2x, tudo ao quadrado dx. Mas, bom, ainda não parece ter dado em alguma coisa, né? Mas vamos desenvolver mais um pouco. Eu vou abrir o quadrado, tá bom? Vou escrever como
passar o 1/4 para fora, né? A integral é 1 menos 2 cosseno de 2x mais cosseno ao quadrado de 2x. Tudo dx. Certo? Meio ao quadrado é 1/4 que está aqui. 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 vezes cosseno de 2x mais cosseno ao quadrado de 2x. Então, abrir o quadrado. Agora, a situação está melhorando, né? Porque, bom, 1 a gente sabe integrar. Cosseno de 2x, a gente sabe integrar também, mediante uma substituição simples, né? E aí tem esse cosseno ao quadrado de 2x, que a gente ainda tem que ver como é que fica, tá bom? Mas vamos por partes, né? Um pedacinho por pedacinho. Eu vou escrever aqui as que a gente já sabe, né? Então, aqui cálculos auxiliares. A integral de 1 dx, que é a primeira parcela, é simplesmente x mais uma constante de integração, né? Essa é tranquila. A integral ali do cosseno de 2x, né? Cosseno de 2x dx. Se você faz a substituição u igual a 2x, obtendo um du igual a 2dx, né? Isso aqui fica igual a meio integral de cosseno de u du, certo? Dx é du dividido por 2, que está aqui, né? Du dividido por 2. Cosseno de 2x é cosseno de u du. É uma substituição simples. E essa daqui fica igual a meio vezes seno de u mais uma constante de integração C2. E na variável x eu tenho, então, seno de 2x dividido por 2 mais C2. Tá bom? Então, quem já está com mais prática, já faz essa conta numa linha só, né? Eu quis explicitar a substituição para lembrar como é que funciona, né? Essa questão de que aparece esse 2 aqui, né? Mas com um pouco de experiência, esse tipo de coisa você já pode ir fazendo direto mesmo, tá certo? Agora a questão, então, é o que faz com o cosseno ao quadrado de 2x, né? Vamos ver. Então, essa integral aí, a integral do cosseno ao quadrado de 2x dx. Então, agora, eu vou usar a outra identidade dessa forma aqui, que é a identidade que relaciona o cosseno ao quadrado com o cosseno do dobro do arco, né? Aliás, eu vou até fazer um pequeno ajuste na minha fórmula. Eu vou, em vez de chamar de x, para não confundir com o x do cálculo principal, eu vou até chamar por uma outra variável. Vamos chamar de θ. Seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos o cosseno de 2θ. E eu vou escrever ali a identidade trigonométrica análoga para o cosseno, tá bom? Eu vou usar aqui mais uma identidade, que é cosseno ao quadrado de θ é igual a meio, 1 mais o cosseno de 2θ. Para seno é menos, para cosseno é mais. Tá? Não é a aula sobre trigonometria, não estou deduzindo essas fórmulas, explicando por que elas são verdade. Isso não é o nosso objetivo de hoje, tá bom? Vamos só usar as fórmulas mesmo. Mas não é tão difícil de provar, não, mas não vem ao caso, né? Aí, fazendo então a aplicação dessa fórmula para θ igual a 2x, né, eu descubro que essa integral aqui nada mais é que a integral de meio vezes 1 mais o cosseno de 4θ. Opa! 4x dx. Certo? Ó, do lado de cá é θ, aqui é 2θ. Então, isso aqui é 2x, aqui é 4x. Né? Tá bom? Do lado direito é sempre o dobro do arco do lado esquerdo. E aí acabou, porque aqui eu tenho de novo uma integral do 1, que eu já sei, e essa integral do cosseno de 4x é praticamente a mesma coisa que a integral do cosseno de 2x. Né? Então eu já vou logo escrever quanto é que dá.
Eu vou fazer aqui, é meio, né? Meio, que multiplica x mais seno de 4x sobre 4. E aqui tem uma constante de integração C3, né? Para essa integral indefinida aí. Então, na hora de substituir tudo na fórmula principal, vai me ajudar a ter isso aí o mais compacto possível. Eu vou escrever isso aqui como x sobre 2 mais seno de 4x dividido por 8 mais a constante C3. E aí vem a conclusão em que eu vou juntar essas três peças aí para obter a integral original, né? A integral original ela é do seno à quarta, então eu vou colocar assim, aqui, conclusão, é que a integral do seno à quarta de x dx, que eu tinha escrito como, era 1/4, né? Então vamos lá, 1/4, aí é a integral 1 dx, 1 dx está lá, é x mais C1. As constantes eu vou deixar para escrever no final da linha, tá bom? Então, por enquanto, vem aqui x, aí a segunda parte lá era menos 2 vezes, né? Menos 2 vezes a integral do cosseno de 2x. A integral do cosseno de 2x está aqui, seno de 2x sobre 2, certo? Mais alguém? Não, as constantes vão todas para fora. E aí tem a última parcela, que é mais essa integral do cosseno ao quadrado de 2x, que está aqui. Então, eu vou mais esse x sobre 2, mais seno de 4x dividido por 8. Muito bem. E aí as constantes eu vou aglutinar numa c aqui, tá certo? Então, nos cálculos da integrais, vocês já devem ter percebido isso, né? A gente é meio displicente com relação às constantes. Sendo constante, você vai empurrando como constante, ainda que elas mudem a cada passo, né? Então, por exemplo, eu posso calcular C a partir de C1, C2 e C3, né? A partir de uma formulinha, mas eu não vou explicitar essa fórmula, né? Vou deixar assim mesmo. Agora, vamos trabalhar na parte variável mesmo, né? A parte que tem o x. Então, como é que está aqui? Eu tenho x sobre 4, né? X sobre 4. E eu já vou escrever junto com esse... Tem um x sobre 8 aqui, né? Que é esse 1/4 com esse meio aqui. Então, aqui tem um x sobre 8. Deixei marcando, né? Esse aqui já foi, esse aqui já foi. Agora, eu tenho aqui menos 2 vezes esse 1/4, né? Então, eu tenho menos seno de 2x dividido por 2. Tudo bem? Ou não, espera aí. Dá para cancelar aqui assim, né? Então, aqui é 4. Né? Menos seno de 2x dividido por 4. É 1/4 aqui de fora e esse 2 eu cancelei com esse 2 aqui. Então, esse termo aqui eu já botei na conta. Agora vem o último, né? Esse aqui é o quê? É 1/4 com seno de 4x sobre 8. Então vai dar um 32 aqui embaixo. Eu fico com seno de 4x sobre 32 mais a constante. Então, para deixar mais bonitinho, vamos só juntar esses dois, né? Como é que fica, então? É x, 2x sobre 8 mais x sobre 8, 3x sobre 8, né? Menos seno de 2x sobre 4, mais seno de 4x sobre 32, mais a constante. Então, eu obtenho essa fórmula aí como a integral indefinida de quem mesmo? De seno à quarta, né? O seno com a potência par, tá bom? E é bom, a ideia é que se fosse qualquer outra potência par, fazendo algo parecido, ia sair a integral também. A coisa pode complicar aonde? Pode não, a coisa complica aonde? Nesse expoente aqui, né? Eu escrevi seno à quarta como seno ao quadrado. Então, se fosse tipo assim, seno à oitava, ia ser seno ao quadrado à quarta. E aí, esse expoente ia ser 4 e aqui você teria
expandido um binômio de grau 4, né? Então complica a fórmula nesse ponto aqui. Mas o esquema da conta é exatamente o mesmo, tá bom? Você consegue chegar a alguma conclusão? E alguma pergunta? 3x, tá bom. Pois é. Então, assim, essas fórmulas de integrais, né, é difícil eu explicar para vocês agora para que vocês vão usar elas, tá bom? A matemática às vezes tem dessas, às vezes você precisa estudar uma coisa sem saber exatamente onde é que você vai chegar com isso. Mas enfim, as integrais trigonométricas são importantes, ponto. Assim como todas as outras também são, dependendo exatamente do que você for estudar mais para frente, você pode precisar mais de uma que da outra, tá bom? Mas eu não vou ter tempo de motivar mais por que essas fórmulas são relevantes, tá bom? Muito bem, então voltando para a receitinha geral, o que eu fiz aqui foi, eu calculei uma potência par de seno ou de cosseno, né? Então no caso era um seno à quarta, e aí eu caí nesse último caso aqui. Eu usei a identidade seno ao quadrado de x igual a meio, menos meio cosseno de 2x. E depois na conta eu ainda precisei da outra identidade também, né? Pelo jeito que eu resolvi aqui, ainda precisou da outra. Tá legal? Então, agora a gente pode calcular uma que é um produto de seno com cosseno. Ou melhor dizendo, um produto de potências, né, de senos e cossenos. Então, ó, tá aí, seno ao cubo de 3x, cosseno ao cubo de 3x. Qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou tirar esse 3x daí, né? Tá certo? Vou fazer uma substituição. Vai aparecer um 1/3, algo assim, né? E aí vai ficar seno de u, cosseno de u, né? Então o primeiro passo é fazer essa substituição. Então vou escrever aqui. Mais um exemplo. Agora é seno ao cubo de 3x, cosseno ao cubo de 3x dx. E como eu estava falando, né? Eu quero escrever isso aqui, eu vou colocar assim, u igual a 3x, de modo que du é 3 dx, e aí vai dar, então, 1/3 de seno ao cubo de u, cosseno ao cubo de u, du, tá bom? E aí, a partir daí, o que a gente vai fazer? É aquele mesmo esquema de você fatorar a tua potência e guardar alguma coisa para fazer uma segunda substituição, tá bom? Então, nesse caso, eu vou fatorar o cosseno. Eu vou escrever isso como 1/3 de seno ao cubo de u, cosseno ao quadrado de u, cosseno de u, du. Por quê? Porque o cosseno ao quadrado, ele se escreve como 1 menos seno ao quadrado. Aí eu vou fazer u igual a seno, o du já está aqui prontinho, cosseno de u, du, e eu vou cair numa integral polinomial. Então essa é a estratégia, né? Como é que fica? 1/3 da integral de seno ao cubo de u, 1 menos seno ao quadrado de u, cosseno u du. E aí agora eu vou chamar de v, então, a minha segunda variável, né? V vai ser seno de u e dv cosseno de u du. Pronto. E aí a integral se transforma em, tem esse 1/3 multiplicando por fora, eu tenho então u ao cubo, v cubo, 1 menos v quadrado, dv. Então matamos, né? Porque agora é só distribuir, é v cubo menos v5 dv, e aí fica 1/3 de v a quarta sobre 4, menos v a sexta sobre 6. E aqui já tem a constante de integração, né? Vou colocar ela aqui.
mais a constante. Então, esse é o espírito da coisa, né? Você tem que fatorar as suas expressões em senos e cossenos e garantir aqui a diferencial ou do seno ou do cosseno e fazer com que o restante se transforme tudo em potências de só um dos dois. Né? Então, aqui, ó, transformei tudo em potência de seno, reservando aqui um cosseno de U du, a diferencial do seno. Tá bom? Então, a metodologia é sempre essa. A gente poderia até começar aqui fatorando o seno, por exemplo. Escreve seno ao quadrado vezes seno, cosseno ao cubo. Ia ser parecido, tá certo? Ia acontecer muito parecido. Assim, aí terminando aqui, né, eu tenho que voltar para as variáveis original. Então, de V, primeiro volta para a variável U, né? Então, fica 1/3 de seno a quarta de U sobre 4 menos seno a sexta de U sobre 6, e que mais a constante de integração, mais C. E da variável U, eu ainda preciso voltar para a variável x, que era a variável original do problema. Então, eu já vou inclusive multiplicar esse 1/3 aí, eu fico com seno a quarta de 3x dividido por 12 menos seno a sexta de 3x dividido por 18, mais a constante. Então, essa é a fórmula para a primitiva dessa função. Né? Tá legal? Tudo bem? Então, o esquema é esse mesmo. Olha, agora tem um pouco diferente, mas não muito também. Seno ao quinta, cosseno ao quadrado. Né? Então, nesse caso, vamos ver quem que eu vou reservar, o que eu vou fazer. Aí, nessas situações, começam a ter várias maneiras igualmente boas de fazer as contas, tá certo? Eu optei por uma aqui, eu vou fazer. Então, eu vou pegar seno à quinta, cosseno ao quadrado. Vou começar a conta aqui. Então, mais um exemplo, né? Seno à quinta, cosseno ao quadrado, dx. Muito bem. Então, nesse caso, eu optei por fazer o seguinte. Eu peguei o meu seno à quinta e escrevi como seno ao quadrado de x ao quadrado, aí tem o cosseno ao quadrado, e eu garanto aqui um seno x dx. Tá bom? Então, aqui ó, tem o seno à quarta, e aqui tem mais uma potência, né? Mais um seno, né? Aí usa a fundamental. O seno ao quadrado é 1 menos o cosseno ao quadrado, ele está ao quadrado, aí tem o cosseno ao quadrado de x, e aqui tem o nosso du, né? O seno x dx. Beleza. Então a gente entra com a substituição agora, né? Tá bom? U vai ser cosseno de x, du é menos seno x dx, então vai ter uma troca de sinal aqui, e essa integral fica menos 1 menos u ao quadrado, vezes u ao quadrado, e aí aqui tem o du, né? Eu botei o menos para fora da integral, tá bom? Então é uma questão de abrir esse quadrado agora, né? Vou abrir e transformar ele em, aqui tem o menos, aí é 1 menos 2u ao quadrado mais u à quarta, que multiplica u quadrado du. Aí distribui o u quadrado. A gente tem menos a integral de u ao quadrado menos 2u à quarta mais u à sexta.
U a sexta du. Agora vai, né? Integra 1 por 1. Coloca esse menos aqui fora, ó. U ao cubo sobre 3, menos 2, U a quinta sobre 5, mais U a sétima sobre 7. Aí já surge a constante de integração, né? E aí, U era o que mesmo? U era cosseno. Então fica menos cosseno ao cubo de x sobre 3, mais 2 cosseno à quinta de x sobre 5. É menos, né? Menos cosseno à sétima de x sobre 7 mais c. Tá bom? Então, esse exemplo foi muito parecido com o anterior, tá bem? É sempre essa questão de garantir uma diferencial ali e transformar a tua expressão, que originalmente é em senos e cossenos, em um polinômio só em um dos dois. Tá bom? Esse que é o caminho aí desse assunto. Beleza? Alguma pergunta? É uma questão de prática, realmente, para criar familiaridade com esses truquezinhos aí. Então, algum comentário aqui que é o seguinte, também existe a possibilidade de você calcular as integrais das potências de seno e cosseno por partes. Eu vou fazer isso hoje para a função secante, daqui a pouquinho. Eu guardei para secante essa técnica. Mas funciona também para seno e cosseno. E aí, se você faz essa integração por partes, você obtém essas famosas fórmulas de redução. São fórmulas de recorrência que funcionam assim. Olha só ela. É uma fórmula que te dá a integral de uma potência do cosseno, por exemplo, cosseno a n de x dx, em termos de, tem esse fatorzinho aqui, ó, 1 sobre n, que multiplica cosseno n menos 1x seno x. Então você tem essa primeira parcela, que ela é o que vem da integração por partes, tá bom? Mais um n menos 1 dividido por n, uma integral de cosseno de n a menos 2 de x dx. Então, como que você deve entender essa fórmula, né? É uma fórmula de recorrência. Inclusive, a última vez que eu estive aqui, a gente falou de recorrência, né? É quando você aplica um procedimento repetidamente, né? Aqui é a mesma coisa. Olha só, para calcular a integral do cosseno a n de x dx, você cai numa integral de cosseno a n menos 2 de x dx. E assim por diante. Para calcular cosseno de n menos 2, vai cair numa n menos 4. N menos 6, N menos... e assim por diante. Até que você chega numa integral ou de uma constante ou de um cosseno elevado a 1. Tá bom? Então é por isso que chama uma fórmula de redução. E não é difícil a dedução, não. Eu vou fazer para secante ao cubo daqui a pouco. Acho que vai ficar mais claro. Mas só mencionando elas, né? A do seno está aí também. E eu isolei a referência, para quem quiser ver em detalhes isso, tá certo? No livro do Stewart é o exemplo 7.1.6 e também o exercício 7.1.48. Ele te ensina a deduzir essas fórmulas aí por integração por partes. Beleza? Então o próximo passo é, bom, olhar para integrais do tipo seno de mx, cosseno de nx. Agora o m e o n não são mais expoentes. O m e o n são fatores dentro da integral, tá bom? E nesse caso eu só vou dar para vocês a receita. Eu não vou ter tempo de discutir exemplos, eu quero chegar logo na secante, na tangente, que gera um pouco mais de dificuldade às vezes. Enfim, no caso que você tiver uma integral dessa daí, ó, seno de 3x, cosseno de 4x, sei lá. Você pode usar essas identidades aí. As identidades que convertem produtos de múltiplos dos arcos, senos e cossenos dos múltiplos do arco, como médias, ou melhor dizendo, combinações lineares, né, de seno e cosseno, da soma e da diferença dos múltiplos dos arcos. Tá bom? E usando essas fórmulas, veja que se eu quiser integrar o lado esquerdo, bom, o lado direito eu sei integrar, né? E aí saem direitinho essas integrais desse tipo. Eu optei por hoje priorizar as integrais de secante e tangente, e também para poder chegar na substituição trigonométrica. Então esse aqui, a não ser que sobre tempo no final da aula, eu não vou fazer exemplos agora não, tá bom? Na minha opinião, é a fórmula mais fácil de ser aplicada, eu diria que é essa daí. Então, muito bem, agora, tangentes e secantes, né? Expoentes de tangentes e secantes.
E realmente é tratado de maneira similar, né? Então vamos começar logo com um fácil. Tangente à quinta secante ao quadrado de x dx. Por que eu digo que é fácil? Porque você tem que lembrar quem são as derivadas da tangente e da secante, né? Deixa eu fazer esse lembrete aqui para vocês. Então, um lembrete. A diferencial da tangente de x é a secante ao quadrado de x dx. Derivada tangente secante ao quadrado. E a diferencial da secante, por sua vez, ela é aquele produtinho, né? Tangente x, secante x. E aí tem o dx aqui, tá bom? Então essas são as derivadas da tangente e da secante. E aí é por isso que esse primeiro exercício que está lá, ele é fácil. Porque você já tem a diferencial da tangente prontinha para ser usada lá, né? Secante quadrado de x dx, tá vendo? Então é só uma substituição simples mesmo. Exemplo, a integral da tangente à quinta de x secante ao quadrado de x dx, quando você faz a substituição u igual a tangente de x, você obtém um du, aqui ó, secante ao quadrado de x dx. E portanto, isso aqui nada mais é que a integral de u à quinta, du, que é u à sexta sobre 6 mais a constante de integração. E aí já volta logo para a variável x, você fica com tangente à sexta de x sobre 6 mais c. Então, o secante quadrado de x dx é o que você precisa para fazer a substituição u igual a tangente de x. E aí, nesse caso, ela vem prontinha. Então, quer dizer, a lógica da coisa é igualzinha da seno e cosseno, só que as fórmulas mudam um pouco, né? Tá certo? No ponto das diferenciais aqui. Que mais? Essa segunda, ela secante à quinta de x, tangente x dx. Olha para o que está no quadro ali, a diferencial da secante, que é secante vezes tangente. Então, se eu tenho uma secante à quinta, multiplicando uma tangente, é só eu tirar desse expoente 5, uma secantezinha aí, para me garantir a secante vezes a tangente dx, né? E aí eu uso uma substituição, também direta, né? E chego na resposta. Tá certo? Nesse caso, então, deixa eu fazer a conta com detalhes, secante à quinta tangente, né? Agora, a integral é um exemplo, né? A integral da secante à quinta de x, tangente x, dx. E a minha ideia é aplicar essa expressão para diferencial da secante aqui, de modo que se eu fizer uma substituição u igual a secante, eu chego em algum lugar. Então, para isso, eu preciso reservar mais uma secante, né? Eu escrevo assim, secante a quarta de x vezes a secante de x vezes a tangente de x dx. E pronto. Isso aqui é exatamente a diferencial da secante de x, né? Então, a substituição é u igual a secante de x du. Vou até deixar implícito aqui, como isso aqui é du, desde que o u seja secante de x. E aí eu fico então com u4 du, que é u à quinta sobre 5 mais c, que nada mais é então que a secante à quinta de x sobre 5 mais c. Pronto. Então é uma questão de conhecer as derivadas, tá certo? E usar esse truque da reserva, né? Você tira um expoentezinho para te garantir uma diferencial ali. Sai por substituição. Beleza? Ok. E agora eu vou mostrar como que você faz quando é uma potência só, de tangente ou de secante, tá bom? Então existem essas fórmulas de recorrência, análogas àquelas fórmulas para seno e cosseno. Tá legal? E uma das contas que eu vou fazer aqui mostra como que demonstra, de onde que sai essa fórmula, tá bom? Que é exatamente essa conta da secante ao cubo.
A integral da secante ao cubo. Olha só, eu vou fazer ela por partes, então. Como que vai sair essa daí? Então, mais um exemplo. Agora, a integral da secante ao cubo de x dx. E, nesse caso, eu vou fazer assim, eu vou colocar aqui uma secante de x com secante ao quadrado de x dx. De modo que eu fiz aparecer quem? A diferencial da tangente. Tá certo? Então, eu vou aplicar a integração por partes, sendo u, aqui vai ter o du, o meu dv já está aqui, é secante ao quadrado de x dx, que é proveniente aí da substituição v igual a tangente de x. Então, u tem que ser a secante de x, e du é, portanto, aquela lá, né? Tangente de x, secante de x, dx. Aqui está a minha integração por partes. Muito bem, continuando aqui em cima, então, a fórmula de integração por partes te dá o v, ou seja, tangente x, secante x, menos integral v du, menos a integral de v du, tangente ao quadrado de x, secante de x, dx. Então a gente está naquele caminho que, a princípio, não parece dar em nada, não é? Mas que tem que insistir um pouquinho. A tangente ao quadrado vem aqui a identidade trigonométrica dela, né? Assim como seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, tangente ao quadrado mais 1 é secante ao quadrado. Você pega a fundamental do seno e cosseno e divide tudo por cosseno ao quadrado. Aparece essa daqui. Tangente ao quadrado de x mais 1 é a secante ao quadrado de x. Em outras palavras, a tangente ao quadrado de x é a secante ao quadrado menos 1. E aí eu vou usar essa identidade aqui no meu problema. Então, a expressão toda é tangente x, secante x, menos a integral de secante ao quadrado de x menos 1 vezes a secante de x dx. Beleza? Ou seja, apareceu aqui tangente x, secante x, menos a integral da secante ao cubo de x dx, mais a integral da secante x dx. E aí é daqui que vem a fórmula de redução. Porque eu consegui uma igualdade que é, ó, a integral da secante ao cubo é igual a tangente mais secante, menos a integral da secante ao cubo, mais uma integral da secante. Então eu pego essa integral da secante ao cubo e jogo para o primeiro membro das igualdades aqui. Ou seja, eu vou ter duas integrais da secante ao cubo. Tenho aqui, ou seja, né, duas vezes a integral da secante ao cubo de x dx igual a tangente x, secante x, e quem mais mesmo? Mais, é mais mesmo, né? Menos com então, mais a integral da secante x dx. E aí, é daí que eu obtenho uma redução, então, porque eu concluo que a integral da secante ao cubo de x dx é metade do produto das duas, mais metade da integral da secante de x dx. Então, é esse tipo de argumento que te dá a fórmula de redução ali. Tá vendo? Então, eu estou usando a secante n de x dx para n igual a 3. Certo? Vamos conferir. 3 menos 2 é 1. Fica secante x tangente x. Tá certo. 3 menos 1 é 2. É o meu denominador que está ali, 2. Mais n menos 2. 3 menos 2 é 1.
né? 3 menos 1 é 2. Então o meu meio integral da secante de x está correto também. E aqui fica a integral da secante n menos 2x dx, que é exatamente a integral da secante x dx. Então eu acabei de demonstrar essa fórmula para n igual a 3. Se você esquecer o 3 e botar n e fizer a conta, vai dar certinho aquela fórmula lá. Tá bom? Essa é a demonstração dessas fórmulas de redução. Muito bem, aí aqui, para terminar o cálculo, eu vou usar uma fórmula de aulas anteriores, tá bom? Então eu vou admitir que nós já conhecemos aqui a integral da secante, certo? E aí vou colocar logo a resposta. Então, daqui segue que a integral da secante ao cubo de x dx é o produto da tangente com a secante dividido por 2, mais meio. Como é que era essa daqui mesmo? Vou até escrever em outra linha. É ln do valor absoluto da tangente mais a secante de x. Né? Então, esse pedacinho aqui, eu não estou explicando para vocês de onde veio, mas eu acredito que nas aulas anteriores tenha sido calculada essa integral. Bom, se não, ela não é das piores não. Vocês podem olhar nas notas de aula e conferir lá. Então, coisa que assim, vimos, né? Vimos. Meu objetivo era ilustrar a técnica da redução aqui, né? E também mostrar como que integração por partes te dá essas respostas aí. Beleza? Alguma pergunta? Então não tenham medo da tangente da secante, tá certo? É quase a mesma coisa, né? Que seno e cosseno. Muito bem, então, para fechar essas de tangente e secante, antes de ir para a parte de substituição trigonométrica, eu posso calcular rapidinho essa tangente ao quadrado secante de x. Na verdade, é uma aplicação dessa fórmula aqui. Eu vou usar essa daí para calcular essa outra. Como que é mesmo? Então, é a integral agora de tangente ao quadrado de x secante x dx. Bom, só o que eu vou fazer é trocar a minha tangente ao quadrado por uma expressão com secante ao quadrado. Que está bem aqui, ó. Tangente ao quadrado é secante ao quadrado menos 1. Né? Então, isso aqui vai ficar assim, secante ao quadrado de x menos 1, que multiplica secante de x dx. De modo que eu fico com a integral da secante ao cubo de x menos a integral da secante de x dx. E aqui são as duas anteriores, né? Uma eu acabei de calcular e a outra eu já supus calculada aí anteriormente. Então aqui eu vou simplesmente substituir as anteriores. Tá bom? E aí fica um pouco grande, vamos lá, a secante cubo está lá, tangente, secante, né? Meio produto de tangente com secante. Aí tem menos, né, mais meio mesmo, né? Mais meio da tangente de x secante de x, no logaritmo natural. Secante de x e aí tem que subtrair a integral da secante, que é quem? Né? É menos o ln da tangente x mais a secante de x, e aí tem a constante de integração. Então aqui é meio esse ln menos o ln, vai dar menos meio o ln. E aí eu concluo que portanto, a integral que eu quero é tangente vezes a secante dividido por 2, menos meio, vou fazer caber aqui, né? Menos meio, ln da tangente, mais a secante, mais a constante de integração. Então, mais uma fórmula demonstrada, né? Tá bem? A ideia é que, conhecendo essas técnicas, vocês seriam capazes de demonstrar essas fórmulas da tabela uma por uma, tá certo? E não é só demonstrar, é realmente deduzir, né? Tirar elas de algum lugar. Então,
um dos objetivos da aula de hoje é ilustrar de onde que vem essas fórmulas, tá bom? Muito bem, alguma pergunta? Então, esses foram os exemplos com tangentes e secantes. Muito parecido com seno e cosseno, só que as identidades têm que ser convertidas para essas funções aí, né? Tá legal? Uma pergunta? Bom, então eu passo logo para a nossa conclusão de hoje, que é essa técnica de substituições trigonométricas, né? Então, digamos assim, sabemos integrar funções trigonométricas, suas potências, seus produtos, pode até colocar um fator dentro do seno e do cosseno que a gente também sabe integrar, né? Agora a ideia é a seguinte, é pegar outras integrais e reduzir a essas, tá certo? E dentre as integrais que se reduzem a essas daí, estão as integrais dessas formas algébricas aí, tá vendo? Então a gente tem uma integral de a² menos x². Veja bem, se tivesse um x multiplicando fora da raiz, era tranquilo, né? Era só fazer a substituição. Mas não tem. É simplesmente a raiz quadrada de a² menos x². Ou a² mais x². Ou então, x² menos a², né? É só a raiz quadrada mesmo. Então, sempre que tiver uma dessas formas, fazendo uma substituição trigonométrica conveniente, dá para resolver a integral. Mas essa substituição, ela é um pouco diferente da que vocês usaram até agora na regra da substituição. Ela é o que a gente chama de substituição inversa. Eu vou fazer um exemplo básico para dar uma ideia de como é que funciona. E o exemplo é o seguinte, é você calcular a área do círculo de raio R. Esse é o exemplo. Então, esse exemplo é importante porque, enfim, historicamente falando, esse cálculo da área do círculo, digamos assim, ele foi feito por Arquimedes, né, por volta de 300 a.C. Então, a gente fazer essa conta aqui, usando técnicas de integração, de certa forma, é fazer a versão contemporânea dessa conta feita na antiguidade, aí, tá certo? É curioso, o Arquimedes não tinha à disposição integrais trigonométricas, etc. Ele, na verdade, ele fez a coisa, de uma maneira mais rudimentar, mas muito mais complexa, por ser rudimentar, tá certo? Enfim, é meio difícil de explicar. Vamos fazer a conta, então, estilo cálculo 1, né, que é o que a gente está fazendo aqui. O exemplo, então, é o seguinte. Você tem aí a circunferência de centro na origem, raio 1, né? Tá aqui ela. Raio 1 não, raio R. Vamos botar o raio R, qualquer raio, vai. R, certo? Então, aqui. E eu quero saber a área. Então, o que eu vou fazer é lembrar da equação da circunferência, né? É centro na origem, então a equação é x² mais y² igual a r². Ok? E muito bem, essa equação, ela define implicitamente funções y de x. Que nesse caso eu sei tirar explicitamente quem que é, né? Quer dizer, eu posso escrever isso aqui como y² igual a r² menos x². E, portanto, y tem que ser mais ou menos a raiz quadrada de r² menos x². Beleza. Então, é aquela história das funções implícitas, né? Essa figura não é o gráfico de uma função, porque viola o teste da reta vertical, né? Entretanto, essa figura, partes dela são gráficos de funções. E aqui, eu estou destacando duas dessas funções. Com o sinal de mais, você vai ter o hemisfério superior, aqui, ou digamos o semicírculo superior, melhor dizendo, né? E com o sinal de menos vai dar a parte de baixo. Então, eu vou me concentrar nessa função aqui, né? Nesse gráfico de função aqui, da parte de cima, que é y igual a raiz quadrada de r² menos x². E aí, se eu integrar essa função aqui desse menos r até r, eu vou ter meia área de circunferência. Mas eu vou fazer até melhor que isso. Eu vou, na verdade, olhar para esse quarto só aqui, só esse 1/4 aqui, e vou calcular a área dele, tá bem? E, bom, a área dele é
a integral de 0 até r dessa função aqui, dx, certo? Então, a conclusão disso aqui é que a área é 4 integral de 0 até r da forma r² menos x² dx, que foi uma daquelas formas anunciadas lá. Tá? Então, no problema do cálculo da área da circunferência, se você tratar ele dessa maneira, tem que integrar essa função aí. Bom, então que negócio é esse de substituição trigonométrica? Nesse caso, eu vou fazer aqui a substituição x igual a r vezes o seno de θ. De modo que dx é r cosseno θ dθ. Então, a gente chama de substituição inversa, porque não é que você reconhece que a tua expressão é alguma coisa do tipo f de u du, e a partir daí usa a regra da substituição. É que, na verdade, você chama a variável de integração aqui de uma outra coisa e substitui aqui na esperança de obter algo que você saiba integrar. Tá bom? Então, tem uma pequena diferença no jeito que eu estou usando a regra da substituição aqui. E, além disso, eu tenho que calcular quem mesmo? Os extremos de integração, né? Porque aqui é o x variando de 0 até r. Então, para x igual a 0, eu fico com a equação 0 igual a r seno de θ. Bom, isso quer dizer que o seno de θ tem que dar 0. Isso aqui quer dizer, então, que o θ é 0. Né? θ é igual a 0. Enquanto que se eu colocar x igual a r, aqui, eu fico com r igual a r seno de θ. Aí cancelo o r, que é um número positivo. Eu fico com seno de θ igual a 1. E, portanto, eu uso o arco θ igual a π sobre 2. π sobre 2. Então, meus novos limites de integração são o 0 e o π sobre 2. E agora, tem que ver como é que fico integrando nessa nova variável θ. Tá bem? Então, tem que fazer mais uma continha aqui, que é o que explica por que eu uso a substituição r seno θ, tá certo? É esse que é o ponto que faz as coisas darem certo, que é o seguinte: r ao quadrado menos x ao quadrado na raiz quadrada vai ser a raiz quadrada de r ao quadrado menos r ao quadrado seno ao quadrado de θ. Bom, isso aqui nada mais é que r ao quadrado 1 menos seno ao quadrado de θ na raiz quadrada. Usando a fundamental, né? Trigonométrica fundamental. Quer dizer, agora eu vou usar a fundamental. Eu vou trocar por r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ na raiz quadrada. Que nada mais é que o valor absoluto de r cosseno θ. Né? A raiz quadrada do quadrado é o valor absoluto. Mas olha só, o intervalo de integração aqui é de 0 até π sobre 2. E o cosseno, ele é positivo, quer dizer, ele é não negativo nesse intervalo aí. Então, na verdade, esse valor absoluto, ele é igual a r cosseno de θ. E isso é, pois, o cosseno de θ é maior ou igual que 0 para todo θ no intervalo de integração que eu estou interessado aí, de 0 até π sobre 2. Então, olha só, o meu integrando, a raiz quadrada de r quadrado menos x quadrado se transforma em r cosseno de θ. Mas eu não posso esquecer do dx, né? Tem o dx e aqui está a relação entre dx e dθ, né? Então, no final das contas, a minha integral da área da circunferência, ela se transforma na integral, continuando aqui, né? É 4 vezes. Os limites de integração viraram de 0 até π sobre 2.
A raiz quadrada de r quadrado menos x quadrado virou r cosseno θ. E o dx virou r cosseno θ dθ. Então, aparentemente eu estava só complicando, mas dá numa integral que eu sei fazer, né? Então, é isso, né? Introduzir uma nova variável, tá certo? É uma regra de substituição ao contrário, digamos assim, o livro chama de inversa, né? Introduz uma nova variável, tem que converter, como é uma integral definida, né? Tem que converter os limites de integração, e não pode esquecer também de carregar o novo dx, tá certo? Que é a última parte da expressão que eu escrevi ali. Então, no final das contas, eu fico com 4 integral de 0 a π sobre 2 r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ dθ. Ó, r quadrado é constante, já vamos deixar para fora. Aqui, ó. R quadrado cosseno ao quadrado de θ dθ. E aí, eu vou usar quem? Aquela fórmula, aquela identidade trigonométrica que eu usei agora há pouco, né? Que é o cosseno ao quadrado de θ é meio de 1 mais o cosseno de 2θ dθ. E agora, eu já vou cancelar então esse 2 com esse 4 aqui, eu fico com 2r ao quadrado integral de 0 até π sobre 2 de 1 mais o cosseno de 2θ dθ. E a gente está quase lá agora. Vamos substituir a primitiva, né? Escrever quem que é essa integral. Eu tenho então 2r ao quadrado. A integral de 1 dθ é θ. E a integral de cosseno de 2θ, vou colocar direto, é seno de 2θ dividido por 2. E isso aqui tem que ser calculado no θ 0 e no θ π sobre 2. Então, eu tenho 2r ao quadrado. Para θ igual a π sobre 2, fica π sobre 2 mais seno de 2 vezes π sobre 2 dividido por 2. Bom, isso aqui é seno de π, que é 0, então zerou essa. Muito bem. Quem que está falando agora é menos 0 menos seno de 2 vezes 0 dividido por 2, que também é 0, não é? E deu πr quadrado, é isso. Então cancelou o 2 e chegamos então no final, isso aqui dá πr ao quadrado, né? A conclusão então é que a área da circunferência é πr ao quadrado, conforme vocês tinham decorado em algum momento da vida aí, tá certo? Ou se não tinham, decorem a partir de agora. Pois é, dá trabalho, mas é interessante, ver como as coisas se conectam umas às outras, tá vendo? Então, essa é uma das grandes aplicações das integrais trigonométricas, tá certo? Você pegar uma integral de uma expressão algébrica, que aparentemente não tinha nada a ver com trigonometria, mas graças às identidades trigonométricas, né, aqui foi a fundamental, né? Deixa eu destacar aqui. Aqui, eu usei que o cosseno ao quadrado de θ mais o seno ao quadrado de θ é 1, não é? É claro, teve que saber derivar também, né, as funções trigonométricas, tá certo? Enfim, que chama derivada. Tem essa questão de conhecer alguns valores das funções para poder descobrir quem são os θs que vão te dar os x iguais a 0 igual a r. E eu ainda aqui usei mais a identidade do dobro, né? Essa aqui é cosseno ao quadrado de θ igual a meio, 1 mais cosseno de 2θ. Usei mais essa também. E bom, descubro que a área é πr quadrado. Então,
eu acredito que dos problemas clássicos, né, aqueles problemas, calcular a tangente da parábola, depois calcular a área delimitada por uma parábola e por uma reta, e também calcular a área de uma circunferência, que estão entre os problemas que deixaram Arquimedes famoso, né? Ele fez muito mais que isso, mas entre os trabalhos mais célebres dele está exatamente esses que eu falei. Então, a essa altura do cálculo 1, vocês já viram todos. E hoje em dia, essas coisas são feitas manipulando fórmulas, funções e coisas assim. Então, na verdade, essa conta, muito além de ser uma conta difícil para quem está no cálculo 1, até porque foi o primeiro exemplo que eu fiz de substituição trigonométrica, né? Então surge uma certa dificuldade. Mas na verdade, esse aqui é o jeito fácil de fazer a coisa. Quer dizer, você fazer isso sem trigonometria, sem integral, sem noções de limite, claro, isso é um trabalho bastante complicado, tá certo? Então, é difícil, mas é fácil também ao mesmo tempo, é isso que eu quero dizer para vocês. Alguma pergunta a respeito aqui do... Essas substituições vão ser importantes no cálculo 2 também. Eu me lembro que no cálculo 2 tem momentos em que você precisa usar essas substituições trigonométricas. Mas por hoje é isso, gente. Não tenho tempo para fazer mais nenhum exemplo. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, encerramos aqui. Você está até levantando já? Então por hoje tá bom, gente. Obrigado. Até a próxima.